Então a gente já viu, e eu coloquei essa pulga atrás da orelha de vocês, da importância do software para o mundo funcionar. Né? Então isso significa que quando a gente faz um software, a gente está arcando com algum risco. Então a gente vai ver o que são esses riscos. Né? E essa é interessante porque é uma área trabalhada, mas que tem espaço para mais formalização. Então a gente vai ficar no mais aqui com uma coisa meio informal. Tá? A gente vai fazer uma rápida atividade que é a seguinte. Vocês vão, em certo momento, falar o que atrapalha vocês. Então, que risco o software traz? Né? Vou mostrar alguns exemplos aqui, e essas fotos aí são do acidente do Ariane 5, né? O Ariane 5, né? Que é um foguete francês, né? que explodiu. Ele foi explodido, né? Porque ele saiu da rota. Né? E o que aconteceu foi o seguinte, existia o Ariane 4, né? Que era um foguete que tinha uns foguetinhos a mais, né? Era um processo de equilíbrio dele diferente do Ariane 5, mas reaproveitaram o software do Ariane 4 para o Ariane 5. Né? Então, a sequência é mais ou menos essa, é difícil de compreender, tá? Mas o que aconteceu é que ele tinha um viés horizontal anotado, né, medido em 24 bits. Né? E no Ariane 4 lá tinha uma função de alinhamento que continuou operando no Ariane 5. Só que não tinha mais os alinhadores, que eram os foguetes laterais, não é um foguete, né, mas os escapes laterais, né, que eram 16 bits. Quando a função que não devia estar operando operou, né, ela foi chamada a fazer uma conversão de 64 bits para 16. E aí isso causou uma exceção. Deveria causar uma exceção que deveria ser capturada. Mas ela não foi capturada, porque não tinha o catch. Não tinha uma coisa para capturar a exceção. Então, o primeiro nível de operação falha, e aí eles chamam o segundo nível de operação, eles chamam SR2. Só que o SR2 tinha o mesmo código do SR11. E aí tem o mesmo erro, obviamente. Se você faz uma coisa duas vezes igual, vai dar o mesmo erro se dá um erro. Né? E aí o computador, né, a bordo recebeu dados errados e resolveu ir para outro lugar, e o foguete começou a se descontrolar totalmente lá e teve que ser explodido. Tá? Aí a gente tem vários. Então, esse aqui é um caso onde o software executando, né, não errou e causou um dano muito grande à reputação da companhia espacial europeia, né, a ESA, que faz o Ariane 5, e a gente tem então um tipo de risco, que é o seguinte: eu faço um software que dá errado no mundo real. O segundo problema é o problema do projeto do software. Quer dizer, você nem consegue entregar. Então aqui eu tenho 5 exemplos. Né? Um também antigo de 2000, Denver fez um aeroporto novo, onde todas as malas eram carregadas por carrinhos, tudo era controlado por software, e eles não conseguiam botar o carrinho no lugar certo. Né? Aquelas esteiras, né, tinham caixas que recebiam as malas, e as caixas tinham um detector, e tinha um software que mandava a caixa para a mala para o avião certo, e nada ia para o lugar certo. Né? O FBI tentou fazer um software de tratamento de casos de que eles estavam trabalhando, né? Gastou mais de 100 milhões de dólares e não deu certo. Né? E teve um projeto de controle de voo também, que é famoso, que eu vou provavelmente citar mais uma vez durante o curso, que gastou 15 anos, bilhões de dólares e também não deu certo. E tem vários projetos famosos que deram errados, né? E acusaram o FBI de estar no inferno do software, né? E esse autor escreveu: o inferno do software é um lugar muito povoado. Né? Projetos estão errados. Quanto maior o projeto, maior a chance de dar errado. No Brasil, a Volkswagen
é, teve um problema num software que controla o funcionamento do componente eletrônico do carro, né? E teve que fazer um recall de 123 mil veículos, né? Para trocar o chip que tinha o programa, né? Mas tinha alguns chips que estavam dentro do motor, então tinha que abrir o motor, então era um custo bastante alto de manutenção para botar o chip lá e fechar o motor de novo, né? Temos desastres comerciais, né? A United Airlines ficou com todos os aviões que estavam no chão, né? Porque nesse período aí de, de umas 2 horas, né? 23, 24, 1 hora, né? Atrasou todos os voos, isso é um prejuízo global muito grande para ela, né? E agora nós estamos vendo aí os softwares com os sistemas operacionais com problemas de falta de segurança, né? E os hackers, né? Trancando os softwares, né? E pedindo resgate em Bitcoin. Nesse caso aí, eles trancaram as portas dos quartos. Então os hóspedes não conseguiam sair nem entrar no quarto, né? E pedindo resgate em Bitcoin, né? Mas geralmente eles só criptografam os seus arquivos, né? E aí você fica sem acesso aos seus arquivos, né? Você está com sinal? Também temos desastres que levaram a vida humana, né? Aqui tem 2 casos. Um caso do avião que caiu porque o software era mal feito, né? Então os pilotos entenderam errado, né? E o caso famoso que era um aparelho de radioterapia que tinha um controle mecânico e depois trocaram para um controle de software e aí deu overdose de radiação, gerando inclusive uma meia dúzia de mortes, então de 5 ou 6 mortes. E agora é muito famoso, né? Nós temos aí o caso do Dreamliner, né? E o 737 MAX, né? Que agora a gente acabou de ver, né? Que é um caso onde fizeram um avião que só consegue voar bem se tiver o software, e aí tem os problemas de detecção, o software só usa um detector, e além disso o software não deixa o piloto fazer algo que o software não queira que ele faça. Não tem como o piloto levantar o nariz se ele quiser, se o software achar que ele não pode levantar o nariz, né? Então aí temos casos onde faleceram muita gente, caíram 2 aviões aqui, né? E aí, novamente para os fãs de ficção científica, né? Esse caso do 737 era o famoso caso do desculpe, Dave, eu não posso fazer isso. Nós estamos chegando nesse ponto, quer dizer, onde o responsável humano não consegue que o software faça isso porque tem uma salvaguarda que evita que ele faça besteira. Mas só que a besteira pode ser justamente o que você espera que o especialista humano faça para salvar, no caso, o avião daquela vez, né? Então, no caso desse aí, são 2 acidentes, né, 346 mortes, 20 bilhões de custo direto, 60 bilhões de dólares de custo indireto e uma derrubada no valor da Boeing de 110 bilhões de dólares. Então, para vocês, tem aí uns guias, né? Então, a ideia aqui, né, é dar 3 minutos para vocês pensarem, até 3 minutos, né, vou contar aqui no relógio, né, que riscos o software traz. Então, faz o seguinte, pensa um software que você usa constantemente, né, e o que pode acontecer para você, né, se ele não funcionar. Okay? Eu espero que funcione aqui o meu contador agora. Não está funcionando.
Boa. O Daniel falou, eu posso comprar uma coisa, mas o dinheiro gasto ser diferente do que deveria. Exatamente. Não é incomum ter dupla cobrança. É raro, mas dupla cobrança. Né? Inclusive, existem defesas de dupla cobrança. Né? Ou uma transação começar, né? Se completar, mas não avisar que ela foi completa. E aí você tem que pagar de novo, vamos dizer assim, né? O cara da máquina lá já, você tem que pagar de novo. E aí cobra 2 vezes. Né? Outro dia mesmo me relataram um caso exatamente assim. A pessoa pagou, o lojista não recebeu o aviso, aí pediu para a pessoa pagar, aí a pessoa falou, não, eu já paguei. Aí quando foi ver, não só tinha pago, como tinham retirado 2 vezes o dinheiro da conta. E ela só pagou uma vez e o lojista não recebeu o aviso nenhuma vez, mas tinha recebido na conta 2 vezes. E aí foi certamente algum problema de comunicação, né? Pelo menos o dinheiro ficou entre os dois resolveram lá depois, o lojista devolveu o dinheiro. Provavelmente esse erro aí que o Vinícius estava falando. E eu já fiquei no Uber, esse problema acontece, Luan. O Luan falou no Uber aí, antes da pandemia era um grande usuário do Uber, né? E teve uma época que eu tinha um parente no hospital e na quadra do hospital o Uber errava sempre. Né? Botava 3 quadras de distância o carro. Né? E aí não conseguia, aí eu passei a sair andando, chegar no onde funcionava e usar. Isso é um problema sério, porque você perde cliente, né? E aí as pessoas perdem dinheiro, né? Tanto você, porque não atendeu, não recebeu o carro, como o carro porque não atendeu você, né? Isso pode perder compromisso e evento, pode perder a minha maravilhosa aula, né? Se o Google não te acordar de manhã, né? E ok, vamos em frente, então. Boas. Então, essas pequenas coisas. Agora, olha só como essas pequenas coisas, né, elas vão ser multiplicadas. Né? Imagina 100 milhões de pessoas no mundo, né, que ligaram o relógio do Google lá, não serem acordadas. Né? Aí você multiplica. Né? Quando o Google Meet não funciona, não tem aula. Né? Aí atrasa, mas então tem um impacto global em dinheiro. Né? O WhatsApp fora do ar, quantos negócios não são feitos porque o WhatsApp não está fora do ar? Né? Quantos pacientes não falam com seus médicos? Quantas as pessoas não conseguem se encontrar mais, porque ninguém mais sabe marcar horário, né? As pessoas vão combinando. Né? E tudo isso gera um impacto muito grande. Uma coisa importante, né, é que o tamanho do software implica em risco. Né? Então a gente tem aqui 2 gráficos, né, mostrando aqui, ó, quanto maior o software, né, e a gente vai usar uma medida que chama pontos de função. Agora a gente só precisa saber que quanto mais pontos de função, maior o software. Tá? Então, ó, quanto maior o software, e essa escala aqui é log, né, e maior a probabilidade de cancelamento, e essa escala aqui é linear. Tá? Também, obviamente, quanto maior o software, maior o tempo de desenvolvimento. Né? Mas essa aqui que é importante para a gente. Né? Então, essa tabela aqui mostra o seguinte: ó, quanto maior o software, aqui numa escala aproximadamente log, log 2, né? Maior a quantidade de meses, tá? Mas ela é acima, né? A gente poderia esperar algo assim. Não é assim, as pessoas planejam para essa curva aqui, tá? Já falam, não, software não é uma coisa boa, não é linearzinho, ele é ruim. Né? Só que na prática é maior ainda. Né? A experiência mostra que, mesmo considerando que software é muito difícil de fazer, né? Quanto maior o software, maior o erro também. Maior o tamanho, maior a quantidade de tempo, mas maior a chance de dar errado.
Tá? Então, isso aqui é o seguinte, é quanto foi planejado o software, né, e quanto foi realmente feito, qual foi o esforço real necessário. Tá? E aqui a gente tem, né, a probabilidade de cancelamento com o tamanho do software. Então, o Capper-Jones, que era um papa da economia de software, né, fala, ó, o principal causador de custo e risco do software é o tamanho do projeto. Tá? E um dos riscos principais do projeto é não fornecer o que ele se propõe ou fornecer tarde demais. Tá? E por que a gente não consegue? Porque a qualidade é baixa ou porque simplesmente você não consegue fazer aquilo. Nem tem o que entregar. Né? O interessante é o seguinte, tem esse grupo, o Standish Group, tá, que faz uma pesquisa chamada CAUS, que mede a quantidade de projetos em 3 grupos. Os projetos com sucesso parcial, quer dizer, entregaram, mas ou foi muito caro, ou demorou mais, ou não entregou tudo que devia entregar, e os projetos que falharam, ou seja, não entregaram. Tá? Então, olha só, se o projeto é pequeno, abaixo de $1 milhão, 73% tem sucesso e um pouquinho só falha. Isso para 2012. Né? Se o projeto tem mais de $10 milhões, nem 10% dá certo. Queria chamar a atenção que é muito fácil chegar nesse número. Tá? Então, $1 milhão, vamos dizer que seja R$6 milhões. Né? Se você botar um salário de baixo, tá? Mas vamos dizer um salário médio de 5 mil por programador, significa que a empresa paga pelo menos 10, né? Impostos e várias coisas assim, né? Ou seja, pelo menos 130 mil por ano. Então, cada 10 pessoas são 1 milhão e 300 mil por ano. Então, o projeto aqui teria 60 pessoas. Né? Esses projetos aqui seriam 60 não, vamos botar 50 pessoas. É um projeto grande para o Brasil, mas não é um projeto enorme. Tá? Isso a preços baixos. Né? Quanto mais longo o projeto, menor a probabilidade de sucesso. Né? Sendo que chega a valores bem baixos aqui, segundo o Chaos Report. Modern Resolution, tá, para métodos ágeis. Ok? Ela mostra aqui, ó, usando métodos ágeis, então a taxa de sucesso fica quase em 30%, né? Mas a taxa de falha fica abaixo de 20%. E a gente tem aí essas medidas, né? Que o ágil, lean, iterativo, né? Eles são realmente melhores, né? Que o tradicional. Né? Essa aqui é uma pesquisa alternativa do Scott Ambler, né? Que reclama um pouco, diz que o Chaos está interessado, esse Chaos Report está interessado em falar que a situação é ruim, mas a gente pode confiar razoavelmente nele. Então aqui tem uma comparação, usando métodos ágeis, né, modernos, né, em qualquer tipo de software, 39% de sucesso, 11% com o método tradicional. Né. Em qualquer tipo de softwares muito grandes, 18% de sucesso, 59% de software com problema, 23% com falha, aqui 42% falha. Né. Para software pequenos, né, ainda mesmo assim, 4% falham totalmente. Né? Não tem software nenhum, nada é entregue. Então, tem que fazer direito o software. Então, a gente tem o processo de desenvolvimento, que é o que engenharia de software discute fortemente. Né? Lembrando que o método ágil não tem a mesma definição de sucesso, a gente vai falar sobre isso do que um método tradicional. Os riscos mais comuns de cronograma são aumento de funcionalidade, a pessoa pedindo mais coisa, né? Requisitos não necessários, que em inglês é gold plating, problemas de qualidade, o software é feito, equipe de má qualidade, faz software de má qualidade, não tem teste, né? Cronogramas otimistas, projeto inadequado, síndrome da bala de prata, achar que uma coisa resolve qualquer coisa, né? Tipo, vou botar nessa linguagem aqui Java e tudo vai dar certo. Né? Desenvolvimento orientado à pesquisa e não à entrega, né? Equipe
má qualidade, falha do contratado e problemas entre desenvolvedores e clientes. Já em 96. Isso aí deve continuar a mesma coisa. Né? E aí, olha só, aquela coisa de falar valor. Né? Quanto custa os problemas de software? Né? Então, em 2020, essa data é de janeiro de 2021, né, o custo total foi de 2,08 trilhões de dólares nos Estados Unidos apenas. Né? Sendo que ainda assim ficaria mais 1,3 trilhões de custos futuros para correção. Né? A maior parte de falhas operacionais, tá? Ou seja, do software em uso. Projetos que não chegaram a acabar, 260 bilhões. E problemas, correções de sistema legados, 520 bilhões. Na verdade, isso aqui que mantém nossos empregos. Né? Nós ficamos fazendo correções em software em uso, né? Todo o problema da manutenção, né? Em software legado. Né? Quem não sabe, software legado é qualquer coisa que você entregou, ficou lá e a tecnologia avançou. Então, esse aqui é o mapinha, né? Eu tento mostrar um pouco os custos. Esses custos se somam, né? Algumas falhas operacionais são em sistemas legados, então a interseção não é nula. Ok, então apesar de alguma controvérsia, né, que essa coisa de, depende da pesquisa que você faz, né, mais da metade dos projetos de software ou é um fracasso total ou é um sucesso parcial. Né? Os riscos podem ser realizados tanto no projeto, pode acontecer alguma coisa, se entregar mais tarde, né, quanto roda. E esse risco quanto roda é provavelmente mais grave, porque pode levar a perda de vidas humanas. Né? Então, os riscos se aplicam aos negócios, aos equipamentos e às vidas humanas, né? E claramente os métodos ágeis diminuem os riscos de projeto. Tá? E a coisa que vocês têm que saber para toda a vida, né? Guardem isso na cabeça, sempre te chamarem para fazer um projeto enorme, né? E fatiem o projeto. Quanto maior, mais caro ou mais longo o projeto, maior o risco dele não dar certo. Ou seja, você não entregar nada no final e até ir para a justiça. Assim. Então, o que a gente faz? Por que o método ágil diminui o risco? Porque ele fatia. Né? Então, o importante é fatiar um projeto grande em projetos menores, né? De objetivo mais imediato para você aprender a fazer. Ok? Bom, a gente falou da importância do software, então não posso deixar de falar aqui do amigo da vizinhança, né? O Homem-Aranha, né? E a frase do Uncle Ben, né? Que vai até lá 1817. Né? Com grande poder vem grande responsabilidade. Né? Então essa frase foi falada em 1817, depois pelo Winston Churchill, né? Mas ficou famosa mesmo na história do Homem-Aranha. Então é isso, nós temos essa responsabilidade enorme, né? De manter as empresas vivas, as empresas lucrando e as pessoas vivas, né? Com os nossos softwares. É isso. E está aqui a bibliografia. E uma leitura recomendada, né? Alguns livros bem interessantes. Né? Então, vale a pena vocês, se tiverem interesse. Né? Esse aqui é um livro mais ligado a negócios. Né? A startup enxuta ou a empresa enxuta no Brasil. Esse é um livro bem interessante, mais novo, do Tom DeMarco. Esse livro é difícil de achar, mas é muito bom e fala como as pessoas produzem mais ou produzem menos em função dos ambientes ao redor dela, né? Então, Peopleware, exatamente o que você tem que cuidar, né? E aqui são alguns livros mais ligados às tarefas de desenvolvimento, né? Opa! A gente vai falar... Apertei o botão aqui, não devia. A gente vai falar mais tarde sobre esse livro aqui. E esse livro aqui é um clássico da engenharia de software, que foi escrito em 1972 e as coisas acontecem até hoje do jeito que ele já falava que era errado. Ok. Então essa aí foi a última parte da aula de hoje.